Bom, pessoal, vamos começar a estudar metabolismo de lipídios pela oxidação de ácidos graxos, tá? Hoje a gente vai falar da oxidação dessas moléculas que a gente já estudou em bioquímica estrutural e o que isso implica, como isso acontece e o que isso está envolvido dentro do metabolismo e das demandas energéticas do organismo que está realizando essa etapa metabólica, que é obter energia a partir da queima, da quebra de ácidos graxos. Bom, os lipídios têm essa má fama, né, que todo mundo já sabe da má fama dos lipídios, mas a gente também já sabe que eles são moléculas que apresentam essa alta diversidade estrutural, diferentemente das outras biomoléculas, só relembrando estruturalmente como são os lipídios, eles não são poliméricos, são hidrofóbicos, praticamente insolúveis, mas eles fornecem 80% das necessidades energéticas, além de serem precursores de moléculas muito importantes dentro do metabolismo. Só para lembrar, como a gente vai ver a oxidação dos ácidos graxos, vamos lembrar o que é um triacilglicerol. Eles são moléculas, os triglicerídicos são os lipídios da dieta, são a nossa reserva energética e eles estão estocados no corpo, nos adipócitos, tá bom? São degradados pela ação das lipases no intestino e são transportados por complexos lipoproteicos que a gente já viu em bioquímica estrutural. Estruturalmente, a fórmula desses ácidos graxos, desse triacilglicerol, triglicérides, eles são compostos por glicerol e ácidos graxos. Esses ácidos graxos vão ser ácidos que vão ter diferentes tamanhos e insaturações na cadeia, como a gente já sabe disso, tá? Bom, lembrando os saturados, os insaturados e lembrando mais uma vez que essas saturações podem ser cis e podem ser trans também. Bom, como é que o lipídio entra então no nosso organismo? Através da dieta. Então, através da dieta, quando a gente ingere as gorduras na nossa dieta, aqui está a vesícula, né? Esses sais biliares emulsificam essa gordura e formando micelas, de maneira que as lipases que estão no intestino vão degradar esses triacilgliceróis. Esses triacilgliceróis são quebrados e são convertidos novamente na mucosa intestinal. Esses ácidos graxos são quebrados e aí são convertidos novamente em triacilgliceróis através de uma incorporação dessas moléculas em um complexo com colesterol e proteínas dentro dessas estruturas que são os quilomicrons. E esses quilomicrons é que se movem através do sistema linfático e do sangue para ir levando essas moléculas de ácidos graxos que serão estocadas no miócito ou no adipócito na forma de ácidos graxos, tá? E aqui eles são estocados ou são oxidados como combustível para a obtenção de energia. Então, os lipídios são ingeridos através da dieta e mobilizados conforme a demanda deste organismo, ou estocados ou utilizados para a produção de energia e de outras moléculas que a gente também vai ver na síntese de lipídios depois deste tópico. Bom, essas apolipoproteínas, elas vão variar nessas combinações de lipídios e de proteínas e vão produzir partículas de diferentes densidades, tá? Aqui estão representados nessa molécula aqui os colesteróis, nesse tipo de apolipoproteína. Aqui algumas dessas proteínas, os fosfolipídios e as gorduras e os colesterioésteres aqui dentro dessa estrutura para que possa ser transportado através da corrente sanguínea e do sangue, ok? Bom, essas conjunções e combinações vão ter diferentes
diferentes densidades e diferentes, portanto, também diferentes tamanhos. E elas vão variar na densidade entre VLDL, LDL e HDL, que a gente já viu na bioquímica estrutural, que nada mais são do que moléculas com mais ou menor densidade. E vai variar também a composição dessas apolipoproteínas, o peso molecular e a composição e a função dessa apolipoproteína. Então, quando você ingere, essa gordura é mobilizada e distribuída dessa forma no organismo. Aqui um resumo do que é a densidade dos quilomicrons, dos VLDL, de Very Low Density, do LDL, que é Low Density, e do HDL, que é High Density. A densidade vai aumentando conforme vai aumentando nessas estruturas a porcentagem de proteínas. E essa mobilização, esse ácido graxo que vai ser transportado e aí estocado dentro do adipócito, ele vai ser mobilizado hormonalmente. Então, quando é que a gente vai oxidar essas gorduras? Primeiro, um hormônio tem que mobilizar, a gente sabe que já qual é esse hormônio, o glucagon, e ele vai estimular o AMP cíclico, que estimula a proteína quinase, que desencadeia todas aquelas reações que a gente já viu no metabolismo de carboidratos, e aqui no metabolismo de gordura vai mobilizar a lipase do triacilglicerol, quebrando o triacil em ácidos graxos, que serão transportados pela corrente sanguínea, junto com a albumina, que é uma proteína, albumina sérica, e vai ser levado até os tecidos para sofrerem a oxidação, produção de energia, e a oxidação de lipídios a gente chama de beta-oxidação, e que vai entrar essas moléculas que vão ser produzidas como fonte da quebra da energia desses lipídios no ciclo do ácido cítrico, cadeia respiratória, que a gente já viu no metabolismo de carboidratos. Bom, essa quebra dos triacilgliceróis leva à formação de glicerol, então libera glicerol. Então, só para relembrar vocês que a gente já viu essa reação, é a formação do glicerol chegando até gliceraldeído 3-fosfato, que é um dos intermediários da glicólise e, portanto, aqui entrando também para a produção de energia, tá ok? Bom, como é que vai acontecer então a mobilização dessas gorduras? Para que aconteça a beta-oxidação, a quebra dessas moléculas em moléculas que vão fornecer energia, esses ácidos graxos que tenham 14 ou mais carbonos têm que ser transportados para dentro da mitocôndria. Então, isso é um fator limitante na produção de energia pela oxidação de ácido graxo, o transporte desse ácido graxo para dentro da mitocôndria. E isso vai acontecer, como a gente vê aqui, através de um sistema de transportador. A gente já viu que tem vários para outras moléculas, nós já vimos, mas tem um transportador também para essas gorduras. Bom, primeiro, aqui um detalhezinho da mitocôndria, a gente tem o espaço intermembrana aqui, a membrana interna e dentro a matriz mitocondrial, que a gente sabe que é onde acontece, por exemplo, a oxidação de carboidratos. Então, como é que vai acontecer a oxidação de gorduras? Primeiro, a gente vai ver aqui que esse ácido graxo, ele está ativado, ele é um ácido graxo CoA. Então, primeiro tem que haver essa ativação desse ácido graxo. Então, a gente vê que esse ácido graxo CoA, ele vai ser transportado através desse sistema da carnitina-sil-transferase e reagindo com a carnitina, liberando esse CoA aqui no espaço intermembrana. E aqui o meu ácido graxo carnitina vai ser transportado para dentro da minha matriz mitocondrial, onde ele vai liberar esse CoA. Então, esse CoA agora é mitocondrial dentro da mitocôndria, liberando, reagindo com o meu ácido graxo CoA dentro da mitocôndria,
liberando carnitina, que vai sair e funcionar nesse ciclo, transportando os ácidos graxos ativados de fora da mitocôndria, no espaço intermembrana, para dentro da mitocôndria. Aqui a gente tem a coenzima CoA da mitocôndria, essa que está aqui, ela é usada para degradação oxidativa do piruvato, ácidos graxos e alguns aminoácidos. A que está no citossol, ela está envolvida na biossíntese de ácidos graxos. O ácido CoA ativado, que está na mitocôndria, vai ser usado para oxidação e produção de ATP. Esse ácido graxo CoA que está no citossol, ou ele é transportado para dentro, ou ele vai ser usado na síntese de membranas lipídicas. Bom, então a gente vê que para que o ácido graxo entre, ele precisa se ligar à carnitina. Então essa etapa é limitante para a oxidação de ácidos graxos na mitocôndria e, portanto, um ponto de regulação. E se a gente voltar aqui, a gente vai ver, que eu deixei destacado, que essa enzima carnitina-aciltransferase, ela é inibida por malonil-CoA. E a gente vai ver quando vê a síntese de ácidos graxos que malonil é o primeiro produto, a primeira molécula que se produz na primeira reação para a síntese de ácidos graxos. Ou seja, quando eu estou sintetizando o ácido graxo, eu minimizo, diminuo a quantidade, portanto, de ácido graxo que vai ser usada para oxidação, porque eu não oxidar e sintetizar ao mesmo tempo. Então, quando começa a síntese, a oxidação é limitada porque ela é inibida justamente a molécula, a enzima que vai ser responsável por transportar essa gordura para dentro da mitocôndria. E como é que vai acontecer então a síntese de ácidos graxos? Bom, ela vai acontecer em 4 etapas. Então a gente considerando aqui um ácido graxo de 16 carbonos, que é o palmitoil-CoA. A gente vê que, por que chama beta-oxidação? Porque a reação de quebra desse ácido graxo vai acontecer justamente no carbono, entre o carbono alfa e beta dessa molécula em relação à ativação aqui com o CoA. Então esse é o carbono alfa e esse é o carbono beta, tá? Por isso que a gente chama de beta-oxidação, essa oxidação de ácido graxo. A primeira reação é uma reação de oxidação, formação de FADH, lembrando que FAD é daquelas moléculas que vão entregar elétrons na cadeia respiratória, portanto, significa produção de energia. Então, primeiro acontece essa redução, então aqui a gente tem uma redução, tá? Depois dessa redução, por essa enzima acil-CoA desidrogenase, uma hidratação, justamente, vamos ver aqui na segunda, uma hidratação, aqui já colocando aqui a água nessa molécula aqui no carbono beta. Mais uma desidrogenase, agora formando o NADH, também um daqueles intermediários que a gente vê, que é aquelas moléculas que carregam elétrons para a cadeia transportadora de elétrons, e aí formando uma dupla aqui. Então, a molécula aqui alfa, o carbono da alfa, o carbono beta, e aqui a última reação, que é uma tiolase. A tiolase vai ter a adição de acetil-CoA, eliminando o carbono do acetil-CoA e o carbono alfa, ficando aqui o carbono beta agora ligado com acetil-CoA. Então a gente vai ter sempre essas 4 sequências de reação e aquela molécula de ácido graxo que tinha 16 carbono, agora tem 14 carbonos. E liberou um acetil-CoA, formando aqui um ácido graxo de 14 carbonos que a gente conhece como miristoil-CoA. Bom, se a gente for fazendo isso em sequências dessas 4 reações, formar a FAD, adicionar água, formar a NAD e adicionar o acetil-CoA, a gente vai ver aqui que no primeiro ciclo sai um acetil, 14, 12, 10, 8 e assim sucessivamente,
formando acetil-CoA, e o produto final de uma molécula que tem 4 carbonos saindo um acetil-CoA é o próprio acetil-CoA também. Então, a oxidação de ácido graxo é uma sequência dessas reações formando várias moléculas de acetil-CoA de acordo com quantos ciclos de beta-oxidação essa molécula sofreu, tá bom? E aí, relembrando então como é que acontece essa produção de energia, vamos lembrar, aqui a gente tem no estágio 1, portanto, a beta-oxidação, que é quebrar a cada 2 carbonos, formando acetil-CoA. Esses acetil-CoA, no caso dessa molécula que tem 16, forma 8 acetil-CoA, que vai entrar no ciclo do ácido cítrico, produzir muitos elétrons NADH e FADH2, que vão ser levados para a cadeia transportadora de elétrons com a redução do oxigênio, produzindo ATP. Essa é a oxidação de ácidos graxos. E dá para você ver, se um acetil-CoA já produzia bastante energia, como a gente viu quando viu o metabolismo de carboidratos, a gente fez aqui, fazendo essa conta do palmitoil indo para miristoil, com 7 CoA, formando 8 acetil, 7 FADH2, 7 NADH+, e transformando tudo isso aqui, desses 8 acetil-CoA, o que é que isso significa em termos de energia? A gente chega a um balanço geral, ó, combinando essas duas últimas reações, que para degradar um ácido graxo de 16 carbonos, o resultante são 108 moléculas de ATP. Portanto, um processo altamente energético, mobilização de gordura, fornece muita energia para o organismo, tá? Para o metabolismo energético de todos os organismos que mobilizam. E relembrando aqui, a gente forma na oxidação de ácidos graxos FADH2 com a primeira reação, vocês lembram? Mais 7-NAD com a terceira reação, e essas outras aqui são as reações do ciclo do ácido cítrico que vão levar ao total de 108 ATPs para a oxidação total até CO2 e água de uma molécula de ácido graxo. Mas e se esse ácido graxo for insaturado? Se uma daquelas composições do triacil contiver uma dupla ligação. Vai ter uma etapa diferente justamente para transformar essa molécula, essa ligação, numa ligação que possa ser quebrada normalmente, que é uma ligação cis, aqui para seguir a beta-oxidação. Então, por exemplo, nessa molécula vem oxidando de 2 em 2, quando chegar aqui, depois de 3 ciclos, por exemplo, uma isomerase vai transformar essa ligação, essa dupla, mudar de lugar e propiciar que venha novamente as mais 5 ciclos de beta-oxidação. Então, tem uma etapa a mais quando tiver insaturação. E se tiver mais de uma saturação, também tem que ter essas etapas a mais para oxidar completamente esse ácido graxo. Então, mais uma vez, esse aqui tem 3, chega aqui, ó, aqui, carbono alfa, o carbono beta e gama tem uma dupla, e aqui tem outra dupla. Então, primeiro começa nesse carbono alfa e beta, passando a dupla para cá, vai um ciclo, quebra mais uma vez até chegar no carbono gama, aqui, né? Agora, nesse outro carbono aqui entre 4 e 5, esse aqui 4 e 5, para que essa dupla, mais uma vez, mais uma redução, fique na posição correta, com uma outra isomerase, para que possa vir seguindo mais 5 ciclos até quebrar completamente, oxidar completamente esse ácido graxo. Isso é quando o ácido graxo é par e tem insaturação. Mas e se o ácido graxo for ímpar? Se ele for ímpar,
No final dessa oxidação, do final, não importa se ele for aí insaturado ou saturado, se for insaturado, aquelas reações vão acontecer com ele, só que o produto final não vai ser acetil-CoA, vai ser propionil-CoA, porque sendo ímpar, ao invés de sobrar 2 carbonos, vão sobrar 3, então é o propionil-CoA. Então tem que ter também mais algumas etapas para transformar esse propionil-CoA em algo que possa ser oxidado. Então primeiro tem uma enzima carboxilase, que vai adicionar um carbono aqui, ó, um carbono nessa molécula, tendo como biotina, como cofator, e formando o malonil, o metil-malonil-CoA. Esse D-metil-malonil-CoA, pela ação de uma epimerase, passa a L-metil-CoA e numa mutase é transformado em succinil-CoA. Vocês lembram de onde tem succinil-CoA? Succinil-CoA é um dos intermediários do ciclo. Então, nesse caso, vai entrar não como acetil, mas entra como succinil-CoA para ser oxidado e produzir a energia total de oxidação dos ácidos graxos. Tá? Aqui só um detalhe do succinil-CoA. Bom, um outro detalhe importante é que quando você tem uma mobilização de gorduras porque não tem uma ingestão de outra fonte de energia, por exemplo, carboidratos, então você precisa mobilizar suas gorduras para produzir energia. Dependendo do tempo em que não tem esse carboidrato e da demanda energética, é necessário que sejam produzidos outras maneiras de chegar a energia, de distribuir energia para tecidos que são muito importantes, como, por exemplo, o cérebro, o músculo do coração, os esqueléticos e córtex renal. Então, essas moléculas que são produzidas em condições extremas, vamos dizer assim, a gente conhece como corpos cetônicos. Hoje é muito conhecido porque essa tem a dieta cetogênica, é daqui que vem essa ideia desse ceto, tá? São esses corpos cetônicos que dão origem a esses nomes das dietas cetogênicas e todos os outros ceto aí derivados para perda de peso. Vem daqui e nós vamos entender de onde vem isso. O que são corpos cetônicos? Na verdade, além da acetona, que é muito pouquinho que forma, são outros corpos cetônicos, que é o acetoacetato e o hidroxibutarato, que nem cetona é, tá? Mas está incluído aqui dentro dos corpos cetônicos. Como é que se formam essas moléculas? Essas moléculas vão se formar a partir da fusão de 2-acetil-CoA. Então tem um excesso de acetil-CoA aqui, não é? Vamos pensar. Se a pessoa não ingere carboidrato, ela está mobilizando gordura para a produção de energia e gordura vai produzir muito acetil-CoA. Mais do que vai haver um excesso de acetil-CoA. Bom, esse excesso de acetil-CoA vai fundir esses dois CoAs, formando acetoacetil, formando o beta-hidroxi-beta-metilglutaril, CoA, levando, portanto, à formação de acetoacetato, um dos corpos cetônicos, que podem se transformar nesses outros corpos cetônicos aqui. Bom, essa reação de formação dos corpos cetônicos, eles são usados como combustíveis, são moléculas pequenas e são usadas como combustíveis em todos os tecidos, exceto o fígado, inclusive no cérebro. E aqui a gente também vê que esses corpos cetônicos também podem formar novamente acetoacetato, acetoacetil-CoA, chegando a acetil-CoA, que essa reação aqui de acetoacetil para acetil-CoA é uma reação que está no equilíbrio. Bom, mas quando é que o corpo vai formar essas moléculas aqui de esses corpos cetônicos, segundo essas reações aqui que a gente já está vendo? Essas são só detalhes daquela outra reação, que então você forma acetil-CoA a partir também desses corpos cetônicos. Quando é que isso vai acontecer? Bom, se nós estamos falando da síntese de ácidos graxos, nós estamos considerando que esse organismo não está ingerindo açúcar,
carboidratos. Portanto, tem uma demanda desses intermediários que a gente já viu do ciclo do ácido cítrico, principalmente o oxalacetato, para a produção de glicose. Glicose que vai ser exportada como combustível para o cérebro e outros tecidos. Só que por causa dessa demanda desses intermediários do ciclo para a produção de glicose, esse acetil-CoA acaba acumulando e vindo para a formação desses corpos cetônicos, que é acetato, hidroxibutirato, acetona, que são exportados como fonte de energia, porque no coração, no músculo esquelético, no rim e no cérebro, eles vão ser usados como produção de energia. Quando é que isso vai acontecer? Que caso que vai haver a formação de corpos cetônicos? No caso de uma dieta cetogênica, da não ingestão de carboidratos, quer dizer, aí é voluntário, a pessoa está deliberadamente tomando essa atitude, mas pode ser no caso também de uma diabetes não controlada, onde os níveis de malonil diminuem e, portanto, a inibição da carnitina acetiltransferase é aliviada. Porque nessa diabetes não controlada, você tem altos níveis de glicose. Você tem tudo descontrolado para essa pessoa, né? Então, os ácidos graxos entram na mitocôndria e há o acúmulo de acetil-CoA, como está acontecendo aqui, e leva à formação desses corpos cetônicos. E aí, esses corpos cetônicos vão levar também a uma elevação do pH e provocar uma acidose. E essa acidose é algo que a gente tem que ficar muito esperto. Vamos ver nessa tabela aqui como que isso chega a aumentar numa dieta, por exemplo, não numa dieta, mas aumenta, lógico, numa dieta, mas, por exemplo, num caso de diabetes não tratado. Você tem, normalmente, na urina, a quantidade desses corpos cetônicos é menor ou igual a 125 miligramas. No caso do diabetes não tratado, você vai chegar a 5.000 miligramas. E no sangue, que é menor que 3, pode aumentar acima de 90. Então aqui, não considerando diabético, mas alguém em jejum ou em jejum de carboidratos. Em 2 dias a gente eleva muitas vezes esse número, né? Em 40 dias esse número também está bastante elevado. Daí o risco de se produzir ou de fazer o organismo optar para a obtenção de energia nessa rota, tá? Isso pode acontecer, mas a gente entende que é numa situação especial, ou no caso do diabetes, porque vamos lembrar o que é o diabetes. O diabetes não controlado, a glicose não entra para dentro da célula. Então, não é que não tem glicose no organismo, não tem dentro da célula. Então, é como se a célula estivesse passando fome. Então, para a obtenção de energia, ela tem que mobilizar outras coisas. Além da gliconeogênese, tem que haver a quebra de gordura. E a quebra de gordura em tamanha extensão, porque falta tanta glicose dentro dessa célula, que vai levar à formação mais do que excessiva de corpos cetônicos, o que é um problema e leva a essa cetose e essa mudança de pH. A gente sabe que tem consequências muito importantes para o organismo, tá bom? Bom, isso é oxidação de ácidos graxos dentro do metabolismo de lipídios. A gente vai ver ainda a síntese de lipídios, tá? Vamos ver síntese de alguns desses lipídios importantes, tá bom? Ok, pessoal, até mais, até a próxima!